Parada para Deus, ela é de Deus. Como é que funciona essa pessoa? Aí você faz uma análise, né? 1 Samuel, vamos pegar do capítulo 1. Deus está me incomodando desde ontem com essa palavra. Acharam, pessoal? Eu vou saltear aqui. Não vai dar para ler tudo. Então diz assim, capítulo 1. Fala para Deus que você quer entender isso. Entendeu? Não é só você ouvir por ouvir, ler por ler. Diz, Deus, eu quero entender isso. Porque eu me converti, porque eu quero morar no céu. Eu quero me sentir assim, escolhido, salvo, separado para o Senhor. Então eu preciso entender tudo que o Senhor fala. Você imagina, eu sou o Francisco Mota, se eu casasse com uma japonesa, eu não falo aquela língua. A língua japonesa é o quê? Chinesa? O mandarim, eu não mandei nenhum. Oi? Mandarim é chinês, né? Então, ou chinês ou japonês. Como é que ia ser? Ele ia me falar coisa que eu ia estar pensando que está me xingando. E eu ia falar coisa também que o negócio ia ser feio. Então, se nós somos de Deus, a gente precisa entender o que Deus fala. Como é que eu não conheço a língua do meu pai? Eu preciso entender. Então aqui, presta atenção, a Ana, ela era uma mulher estéril e ela começou a se sentir muito triste, porque ela via as outras mulheres tendo filhos e ela nada. É como você, poxa, todo mundo é feliz, todo mundo conseguiu isso, conseguiu aquilo, e por que eu não consigo? Por que para mim é tão difícil? Então ela decidiu fazer o quê? Orar. Então diz assim, houve um homem de Ramá, Taís Ofim, Ramá, Taís Ofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, e filho de Tou, filho de Zufe, Afrateu. E este tinha quantas mulheres? Na época podia. Ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Ela, qual o problema? Ana, se eu sou mulher, igualzinho a ela, o que ela faz para ter filho eu também faço. Por que eu não tenho filho? Às vezes se passa na cabeça da pessoa, por que eu tenho, eu não tenho isso e fulano tem? Às vezes até o fulano é piorzinho de situação do que eu e tem melhor do que eu, por que eu não tenho? Não é verdade? Então, no versículo 3, subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava,
dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porque se ele amava tanto, por que essa mulher não tinha filho, gente? Ele amava Ana. Restinho 5, né? Então, porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A gente diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fechar também, ninguém abre. Eu tinha pessoas lá na época da pandemia que tinham um potencial muito maior do que o bazar elétrico nos ombros. Fechou. O bazar continuou. Qual é o problema? Irmão, a intimidade com Deus, você precisa disso. Às vezes você só pensa no seu sucesso e você não lembra que para isso você precisa ter Deus de verdade, orar mesmo, participar das coisas santas, adorar, se consagrar, ser de oração. É preciso ser assim, não é só eu desejo, todo mundo deseja, mas o que você está fazendo para isso? Tem que se colocar mesmo em Deus, não é buscar profecia, revelação, vou lá ver se alguém viu alguma coisa, tem algum recado para me entregar, isso não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar é o que você entende de Deus. É isso, é preciso entender e crer. Se você soubesse o poder de uma oração, muita gente não sabe, se soubesse, o mundo inteiro estava orando a Deus. Então, do versículo 6, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O que é isso? A Penina não tinha filhos, agora, isso é uma figueira, isso aí não dá fruto não sei o quê. Tem gente que é tão humilhado, tão pesado, que a pessoa quer ser abençoado na marra. Não, eu acredito em Deus, só falo de Deus, eu sirvo a Deus, Deus tem que fazer, como se você obrigasse Deus, você não procura ter intimidade com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. As pessoas estão procurando hoje uma igreja bonita, um pastor que fala, que seja poliglota, fala várias línguas, se veste melhor. Nada disso vai mudar a sua história. Nada disso. Você vê que o coxo, né? Aí, dando um pulinho aqui, o coxo de Atos 3, ele estava numa igreja de rico. Porque, irmão, qual era o tipo de esmola que eles davam para ele? Ouro e prata, irmão. Era uma igreja de rico. E ele não foi curado. A riqueza não curou ele. Vem de lá 2 analfabetos que não tinham nada, mas tinha o dono do ouro, o dono da prata, que foi Pedro e João. E ele creu naqueles, o homem do pé espalhado, né? Que anda muito descalço, tem os dedos espalhados, duro igual um coco, mas tinha temor, que eles estavam indo para orar, eles queriam um lugarzinho particular para orar, estava indo orar, nem tinha orado, mas tinha unção para um homem crer no que estava vendo, levantar e andar. Então, às vezes a pessoa pede, já conheço fulano, não sei o quê, e não crê na palavra tão valiosa, mesmo a gente vendo sol, lua, estrelas, céu, mar, terra, frutas, animais, pessoas, tudo criado pela palavra, e não acreditamos naquela palavra,
porque não veio pela boca de um Olhos Azuis, de um poliglota, de um carro do ano, e vai se perdendo, irmão. Enquanto você já podia ser feliz há muito tempo. O que você precisa é da palavra. É isso. E aqui, no versículo 7, e assim o faziam ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Tem gente que fica tão humilhado, vai comer? Não, vou fazer só um lanchinho, que estou tão chateado, porque está vendo o outro crescendo, prosperando, né? E tem gente que prospera e humilha o outro. É um grande erro, que um dia vai zerar. A pessoa tem que ser humilde. Amém? Na frente da honra, Salomão ensinou isso. Na frente da honra vai a humildade. Então, vamos dar um pulo aqui, vamos lá para o versículo 9. A gente vai salteando aqui para me chegar onde Deus quer me usar aqui. Já está me usando, mas quer me usar numa outra área. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, o que ela fez? Orou ao Senhor e chorou abundante. Todos nós precisamos fazer isso, gente. Orar. A gente já estou há mais de 10 anos nessa, vou orar nada. Está se perdendo. Tem que orar. Mas, no versículo 11, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Eu não vou cortar o cabelo dele. Ela fez um voto com Deus. Negócio sério. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua... Tem que tomar cuidado com pessoas que às vezes ficam atrás da parede querendo saber o que você fala. Tomar cuidado. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Essa mulher está bêbada, está batendo a boca, não escuto nada. Nós somos o quê? O templo de Deus, onde Deus habita. Ela falava com Deus dentro dela, não precisava gritar, dentro dela. E Deus ouviu. Mas, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagado? Quer dizer, está desgostosa, está enchendo a cara por aí. E ela disse, aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ele abençoou ela.
Dali para frente, vamos lá para o versículo 20, estou pulando até chegar lá. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, aconteceu um milagre. O seu também vai acontecer. O seu não é um filho, mas pode ser outra coisa. Amém? Pode ser um emprego, pode ser a mudança de um filho, de uma filha, mas na faculdade, alguma coisa vai acontecer. Então, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Bom, se eu vou ter, eu vou pagar. Quando a gente faz um voto com Deus, irmão, já me vem até na cabeça, que palhaçada. Não só você fez, cumpre, porque Deus é fiel, irmão. Amém? Eu votei com Deus, eu perdia muita reunião por causa de futebol. Nossa, quantas vezes? Torneio, eu não ia para a igreja. Mas só que aquilo depois me dava uma tristeza, uma coisa. Você, quando perde um domingo na igreja, não acabou. Era domingo e quarta-feira, que era reunião de membros na igreja, eu não podia perder. Irmão, aquilo me dava um vazio, que não adiantava eu orar, nada disso. Aí, eu falei com o pessoal do meio do campo, falei: a partir de hoje não jogo mais bola. Eu estou votando com Deus nunca mais jogar bola. E nunca mais joguei bola. Aí minha vida mudou. Passei para as reuniões, prestar mais atenção na palavra, passei a cear, que eu não vivia em comunhão com Deus por causa da ceia, pessoa que não ceia, tem comunhão com Deus. Você até é de Jesus e tudo, mas o diabo sabe que você está no vermelho. Tem que tomar muito cuidado com isso. E eu passei a andar certo, mas eu tive que fazer um voto e cumpro ele até o dia de hoje. Tá? E sempre, em nome de Jesus. Então, o que aconteceu mais aqui? No versículo 22, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, o marido dela, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parece aos teus olhos. Ele não impediu ela, não. Você votou com Deus, minha filha, cumpre. Tem esse negócio: eu sou o cabeça da casa, tu não vai fazer nada. Não. Você votou com Deus, você cumpre. Vou repetir aqui o 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que parece bem aos teus olhos. Fica até que desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou, conforme tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E, havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros, um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. Irmão, desmamou, que desmama com o quê? Pois é, olha a idade que era, bem novinho. Mas ela tinha cumprido. Se o menino parasse de mamar com 6 meses, ela tinha que dar. Com 8 meses, não é? Assim que desmamar, Senhor, eu estou te entregando.
Misericórdia, você promete uma coisa a Deus e esqueceu, e quer que Deus cumpra, não pode. Aí o que aconteceu? E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor por este menino. Ela levou o menino a quem? A Eli. Olha aqui, vamos repetir o 25. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. Eli era sacerdote. Agora é aqui que eu queria chegar, presta atenção. Vocês sabem como é que eram os filhos de Eli? Pensa nos meninos rebeldes. Eles não baixavam a cabeça para ninguém. E o Eli sabia, é um perigo isso, irmão. Passava a mão na cabeça. Eles eram terríveis. E entregou Samuel aonde? Ao Eli. Ele ainda era uma criança. Mais na frente, vamos lá. Versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Meu irmão, o Samuel, ele foi criado na casa de Eli, no meio de um monte de menino rebelde. Eu não sei o que ele passou, deve ter tomado muito cascudo, chute, pernada. Fala com o papai não, se falar, bato dobrado. Tá? O moleque era rebelde, entendeu? Só que o Samuel não aprendeu nada com os filhos de Eli. É isso, irmão. Quando você é escolhido de Deus, não adianta a pessoa querer te levar para o lado errado, que você não vai, meu filho. Está entendendo o que eu estou falando? Você está vendo que você está passando. O Samuel já estava numa situação, já estava sem pai e sem mãe. Era para ele chutar o balde, me leva para minha casa, quero voltar para minha... Não, ele ficou lá, ele pagou o preço que tinha que pagar, porque ele era o escolhido de Deus. Quando você é escolhido de Deus, Deus cuida. Toda vez que você vai fazer uma coisa errada, Deus te impede e você não faz. As pessoas dizem, Cristina, se fosse você eu fazia desse jeito, se fosse, mas você não é. Se você escolher de Deus, você tem uma unção que te dirige. Você tem uma unção que te dá a coisa certa. E você não cai, ainda que for muito valiosa. Não que eu vou te dar X, vou te dar 2 caixotes cheios de nota de 200 ou de dó. Não, muito obrigado. Deus abençoe. Hoje, se eu ganhar 100 vezes na Mega Sena, eu deixo de ter 71 anos? Eu volto a ficar jovem? É tudo ilusão, gente. Nem vai deixar de morrer. É tudo ilusão, gente. O que você tem que fazer é limpar a sua alma, seu espírito diante de Deus, fazer a coisa certa. Amém? Tirar o ódio do coração, tirar a mágoa. Não aprenda isso com ninguém, irmão. O demônio crava no teu coração, é um passaporte para você morar eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. E não pensa você que o diabo é chefe no inferno, que não é não, irmão. Ele simplesmente
é o primeiro que errou e candidato ao inferno e ganhou a eleição. E ganhou a eleição. Aquele lá, meu irmão, não tem negócio de 4 anos, entra outro, 6 anos, entra outro. Não. Acabou para ele. Por enquanto ele está zanzando por aí, mas assim que Jesus voltar, não tem como voltar atrás. Já está julgado. E nós, nenhum de nós queremos ser vizinho dele, né? Nenhum de nós. Então, para isso, mantenha o seu cérebro, o seu espírito em vigilância. Não caia no conselho podre, nem na proposta podre. E tudo que você precisar, faça como Ana. Vai ver que Ana, olha, toma chá de sei lá de quê, e chamado de é batata, tu vai engravidar, meu irmão. O Senhor Deus, sem mim, nada podeis fazer. Agora, com Deus e orando, meu irmão, você vence qualquer situação. Pode ser uma coisa que é um quadro irreversível. Se você orar, você vai ver Deus fazer coisa. Mas tem que orar sério. Não é acaba de orar e já fica olhando para ver. Vamos ver. Não. Ora, fica crendo que Deus não diz, vou fazer daqui a 10 minutos. Não. Só para uma pessoa que Deus falou o dia e a hora que ele ia fazer as coisas. Que foi o Josafá. Ele disse até que sabia onde os inimigos estavam, por onde vinham. Os outros não, você tem que apenas crer. Tudo é possível ao que crer. Votei. Casamento é um voto, irmão. Você está aí vivendo com o Juvenal, é para sempre. Você não pode agora, vou largar o Juvenal, vou pegar o Julinho. Não faça isso. Eu vou largar a Jeane, Não. É um voto que você tem. E o que Deus fala sobre voto em Eclesiastes 5? O que votou, paga. Amém? Já deu o passo certo. Eu agora estou vindo ouvir a palavra. É a única coisa que pode te fazer feliz. Como é que você está se sentindo, você? Bem? Está alegre? Está animado? Mas o diabo fica doido para tirar você. Vamos para a minha igreja. Vamos lá, hoje vai ter lá a cocada que sobrou, não sei não. Não faça isso não. Fica com Jesus, meu irmão. Não faça isso, fica com Jesus. Na palavra, Deus vai cumprir na sua vida. A única coisa que eu sairia da igreja e procuraria uma outra igreja, se a igreja que eu tivesse, o pastor não abrir a Bíblia e tiver paciência para ensinar, eu aí meto o pé. Vou procurar outra igreja, porque eu preciso da palavra, não estão me dando a palavra. É a mesma coisa que diz que vai criar você, mas não está te dando comida ainda. Mas tem que procurar onde tem as palavras. E outra, palavra hoje está difícil. A pessoa lê um versículo bíblico e acabou, não fala mais nada. E você fica ali dando com burro na água, esperando uma promessa que Deus não fez. E a Ana fez isso. Ela pegou pesado, voltou com Deus, Deus ouviu, tá bom, Ana, eu aceito. E Deus está de olho nela. Ele falou que se tivesse o filho, assim que ele desmamar, é seu. E aí? E o menino desmamou e ela entregou para Deus. Não sei qual foi a idade. Então, vamos supor que ele desmamou com 1 ano. Tadinho, Samuelzinho, né, Samuel? Tão pequenininho. Eu vou botar lá, como é que vai ser? Não. Se desmamou com 1 ano, é com 1 ano. Se desmamou com 8 meses, é com 8 meses. Mas se ele desmamou com 3, 4, 5 anos, é nessa idade. Vamos embora. Gente, não é fácil. Você pegar um filho, aqui é do Senhor. E aí?
muita oração, muita humilhação, você tem um filho, depois vai lá e está aqui sim. E lá atrás, Abraão fez isso. Ele só não degolou, foi pior, ele só não degolou o filho porque o Senhor proveu. Ele colocou uma palavra na frente, o Senhor, e quando você fala isso, Deus não fica te devendo. Vai acontecer. Amém? Então, aqui, meu irmão, ela votou, entregou o filho, mas a minha visão aqui é que o Samuel não aprendeu nada com os filhos de Eli. Vamos ver como eram os filhos de Eli. Versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Olha como eram os filhos de Eli. Você está vivendo no meio de pessoas desonestas. Se você não é desonesto, olha, você tem que temer mesmo a Deus, né, Sheila? Oi? Não, é o capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, lá no versículo 12. Olha como eram os filhos de Eli. Eu vejo você está num lugar, fulano, não custa nada. Se pegar R$1.000 aí não vai fazer falta não. R$100, R$10, irmão, pode não fazer falta, mas você está no vermelho. Aquele espírito que usou Judas está usando você. É o sapato, esse tênis aí está aí já. Vou pegar esse tênis, pega, irmão, coitado de você. Você tem um espírito do roubo mesmo, que uma hora vai te deixar muito mal. Olha aqui. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, irmão. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, vendo o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Ele roubava a carne. Queria saber não quero saber. Ia lá e fazia. Desde que você fala, fulano, não faz isso, olha só, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Isso que é terrível. Então, o Samuel foi criado nesse meio. Mas, 14. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Olha aí. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti a carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua mão. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força o tomarei. Eles eram bravos, irmão. Está entendendo o que eu estou falando? Você pode estar no meio de rebelde, mas não aprenda a rebeldia. Pode dizer que você é bobo, lerdo, palhaço, palhaça, né? Quando é homem, diz, fica lá agarrado na barrinha da saia da mãe, mas você está vivo, você está com saúde, você está com paz. Entendeu, meu irmão? E os filhos do sacerdote ali era assim. E se você tem uma memória fraca, não aceitou aquela unção de Deus, você vai fazer coisa errada também. É isso mesmo. Tem de baixo, pode tirar. E não é assim que funciona. Mas
17. Era, pois, muito grande o que, pessoal? O pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E Samuel não aprendeu isso. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Vê, você está lá no caminho honesto, lá vem lá um... Ih, rapaz, está onde? Ah, eu estou em tal lugar. Ih, rapaz, tu não sabe de nada. Aí começa... Vamos ver se você está pior, irmão. Você está fazendo pior. Não aprenda essas coisas. O que você aprendeu? Ser fiel. Então continua. Fiel é uma palavra muito boa, não é? Você sentir assim, eu sou fiel. Isso é muito bom, muito bom. Isso faz bem a você, faz bem a mim. Aos olhos de Deus é um colírio. A fidelidade, a sinceridade. Votou, paga. Amém? Hoje é dia de culto, eu vou para o culto. Santa Ceia, eu vou tomar minha ceia. Minha comunhão com Deus. É desse jeito. E cear não é em qualquer lugar. Eu tenho uma passagem que tinha um camarada que era estranho. Aí disse que esse fulano aí, como que ele entrou aqui? Ele não fazia parte daquele ministério. Que é diferente de vocês, entendeu? Então é estranho, mas como que ele entrou? Cadê as vestes sacerdotais? Eles não têm, como é que é isso aí? Entendeu? Então Senhor, é aqui, ó, estou aqui. Me unja, me abençoa, é aqui. E se esvazia. Eu cometi erro, misericórdia, Deus. Confessa tudo, não deixa nada para trás. Não, mas tem que falar mesmo. Só você e Deus. A Bíblia não orienta você entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Esse quarto é simbólico. Esse quarto pode ser um monte. Você tem que estar sozinho com Deus. E rasgar o coração. Senhor, eu fiz mesmo. E não faz igual Adão, não, irmão. Assume. Eu tive vontade. Eu que dei essa ideia. Eu fui lá e eu fiz. E se foi adultério, alguma coisa, Senhor, eu até que fui com fulano, eu que chamei. Assume. Eu quero que o Senhor perdoe fulano também. E agora o Senhor me ajuda, porque eu não quero fazer mais isso. Não é bom para você. Amém? Glória a Deus. É desse jeito, irmão. Vai ser feliz. Né, Sheila? Vai ser feliz. Está estressado, vai fazer biscuit. Né? E glória a Deus. Vem para cá para a gente orar em nome de Jesus. Gente, aprenda isso. Leve esse conselho. Você vai ver como sua história vai mudar. Amém? Amém, Cristiano? Pode vir 1 milhão. Sua cabeça não muda. Sua cabeça não muda. E glória a Deus. Aquela luzinha, você apagou ela, né, Wellington? A luzinha do teto do teu carro não ficava uma luz acesa assim? Ah, aquilo tem como? Ah, sim. Glória a Deus. Gente, quando eu vi e entendi essa palavra, eu glorifiquei a Deus. Glorifiquei a Deus. Eu sempre glorifico, sabe? Mas glorifiquei a Deus. Eu tenho gente que vem e faz tua cabeça. E quando você precisa, só desaba, não sabe por quê. Não viu lá o profeta velho? Não passou a perna lá no profeta novo? O homem morreu por causa dele. Tá fora, está amarrado, né? Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Santo Deus. Eu me lembro quando Moisés disse: quando eu chegar lá,
e me perguntar quem me enviou, diga que eu sou que te enviou. Ah, é? Mas se me perguntar o seu nome, diga, eu sou o que sou, esse é o meu nome. Então, eu sou o que sou. Em nome de nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, eu me coloco em tua presença em favor de todos que oram comigo, Pai. E há muitos que nesse momento talvez estejam em oração comigo, além desses aqui na igreja. Pessoas, ó Pai, com sérios problemas na vida financeira, na vida profissional, conjugal, sentimental. Pessoas, meu Deus, com sérios problemas talvez na justiça. Pessoas com problemas de saúde e precisam urgentemente do socorro do Senhor. Pessoas atravessando fases delicadas com o filho, com a filha. Manifesta, Pai, a tua justiça na vida dessas pessoas e seja destruído da vida deles as pragas, as maldições, coisa mandada, coisa feita em algum lugar, em cemitério, encruzilhada, mata virgem, que seja tudo desfeito e a pessoa seja livre, em um santo nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, aqueles que se sentem enfermos, seja diabetes, seja leucemia, seja lúpus, seja os rins que não funcionam, que passem a funcionar, seja um problema pulmonar, seja nos rins, a cirrose, isso tudo seja eliminado, seja destruído em nome de Jesus. Pai, que as vias cardíacas da pessoa sejam desentupidas, as válvulas do coração, que sejam regulados os batimentos cardíacos, a respiração da pessoa, os pulmões sejam limpos, estômagos, o intestino reto, a próstata tenha saúde. Meu Deus, o intestino grosso, o intestino fino, delgado, que sejam todos organizados, purificados, saudáveis, com a saúde que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Pai, que todos sejam curados, que o câncer fique sem vida e a pessoa seja totalmente sarada em nome de Jesus. Ah, Senhor, põe a tua mão nas pediatrias de todos os hospitais existentes na face da terra, que as crianças sejam milagrosamente curadas, em nome de Jesus, como também os adultos, para a honra e a glória do teu nome. Agora, Pai, eu declaro esse povo abençoado, curados, libertos, em nome de Jesus. Pai, transforma esse líquido no teu sangue, onde muitos corações já foram ali mergulhados e outros serão. E cada coração tem um pedido, e que se cumpra conforme essa pessoa está pedindo, assim como o Senhor respondeu a Ana, sua oração, responda também a esse povo, Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai, se algum deles trouxe oferta, dízimo, que é os dízimos e as ofertas, que nós pagamos os compromissos dessa obra, aluguel, luz, impostos, tudo que precisa pagar, material de campanha, eu quero que o Senhor receba e os faça prosperar segundo a sua palavra, quando o Senhor diz, os que me honram, eu honrarei. E em seguida, Deus, toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam, assim seja. Amém? Graças a Deus. Então Deus os abençoe poderosamente. Toma essa palavra. Samuel não se corrompeu. Amém? Ficou velhinho e não trouxe nada da casa do sacerdote Eli. Isso é forte. Deus abençoe. Ô Carla, Deus abençoe. E o André aí também.